Estamos aqui para um novo episódio do programa Precisamos Conversar. Esse é um programa da Fundação Verde Herbert Daniel, que nos está apoiando para a realização dos mesmos. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a você, Andréa, que é coordenadora do Ministério da Cultura aqui no Ceará, uma parceira que vem sempre nos ajudando e nos dando a mão para a gente desenvolver todas as oportunidades que o Ministério hoje, voltamos, a cena está dando para todos nós, de todos os municípios desse Brasil enorme. Obrigada, Andréa, pela presença. Estamos aqui também com o Paulo, que para mim é uma novidade assim maravilhosa, que ele é presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. É muito bom a gente sentir que tem uma ordem, que é a Ordem dos Advogados, para dar suporte e orientação e também nos orientar no sentido de o que é que nós temos que andar e como é que nós temos que andar e como vamos andar, Mas eu queria começar falando com a Andréa. Andréa, essa coordenação do Ministério da Cultura aqui no Ceará, com tantas oportunidades que estão sendo geradas, me conte aí como é que está sendo essa trajetória, me conte de seus desafios, me conte do que a gente pode estar dizendo para as pessoas que estão nos escutando aí, tanto o gestor como os fazedores de cultura, de todas as identidades culturais, o que a gente pode juntos avançar. Primeiro, agradecer pelo convite, Adelaide, da gente estar aqui. Eu acho que precisamos conversar. A gente está nesse momento de conversar e de falar sobre essas novidades que são tão positivas, Retomada de uma política federal tão importante para o setor cultural. Então, os escritórios eles vêm exatamente nesse momento, de retomada do Ministério da Cultura. Foi uma promessa de campanha, do presidente Lula, trazer para essa gestão um novo momento, um momento de diálogo mais direto com a população. Então, os escritórios nascem nessa perspectiva. Atualmente, somos 26 estruturas, 26 escritórios, cada um no estado brasileiro, fazendo exatamente esse diálogo, como você disse, com as gestões municipais, com os agentes culturais e com as gestões estaduais. Então, a gente está nessa missão, uma missão que a gente está muito feliz, porque a gente está vendo já os frutos dessa política de retomada. O ano passado nós tivemos números muito interessantes, que a gente vai poder falar aqui um pouco mais. E esse ano a gente está num momento extremamente feliz, saindo do processo da Conferência Nacional. Então a gente tem muita coisa para falar mesmo hoje. Conversar muito, Muito. Paulo, eu achei muito interessante, a OAB ter essa questão dessa comissão, questão dos direitos culturais. Me fala um pouco como é que isso surgiu, como foi esse despertar dessa necessidade que para os fazedores de cultura é tão primordial. Adelaide, é um prazer estar aqui conversando com vocês e explicar um pouco do nosso papel da Comissão de Direitos Culturais da OAB, e a atuação dela aqui no Estado, Ela nasce lá nos anos 90, quando o presidente da ordem era o Dr. Hélio Leitão, e aí ele tem essa sensibilidade, juntamente com um grande ícone brasileiro dos direitos culturais, o professor Humberto Cunha, pensaram na comissão e foi fundada a Comissão de Direitos Culturais aqui da OAB. E aí a gente vem com uma atuação, dando um subsídio tanto para a presidência da OAB, assim como o Conselho Estadual, assim como a sociedade, A gente tem essa atuação junto à sociedade civil, porque, temos assento nos conselhos, tanto do Estado quanto do município, dos conselhos de política cultural, os conselhos de patrimônio cultural, então nós temos assentos nos dois, e a gente vem atuando, vem participando de audiências públicas, vem pensando legislações juntamente com o poder público, vem participando de seminários, a gente vem nessa atuação defendendo os direitos culturais, sempre na perspectiva da sociedade civil. Olha, e isso para a gente é fantástico, eu gosto muito disso, que é o aspecto jurídico, e fazendo isso que vocês estão fazendo é a questão do cuidado com
né, o fazedor de cultura, né? E isso é muito importante, ele saber que tem direitos, né, e que eles são amparados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, aqui hoje na fala do Paulo. Mas tu me disse que tinha uns dados aí, Andréia. Fale aí desses dados que eu acho que todos nós precisamos saber, né? Exatamente. A gente vem num processo, né, nesse processo de retomada no ano passado, da refundação, né, reestruturação do Ministério da Cultura. Uma das primeiras ações do governo federal foi a reestruturação desse espaço, e a gente chega nesse momento quase de pós-pandemia, né? Ainda o setor cultural ali muito fragilizado, e a gente saiu ali do processo da Aldir Blanc 1, né? E entra na LPG, né? Que foi um grande fomento, a Lei Paulo Gustavo, que trouxe aí 3,8 bilhões de reais, né? Que foram distribuídos aí em todo o território nacional, né? E aí a gente tem o Ceará com 100% de adesão dos municípios, né, nesse momento. Então foi muito importante. A gente está no processo de acompanhamento ainda da execução, as gestões municipais estão nesse processo, né, de finalização dos editais, chegando aí exatamente nesses setores que foram os mais prejudicados, vamos dizer assim, nesse momento da pandemia. E aí, saindo desse perfil do emergencial, a gente começa a pensar, então, além de muitos editais que foram lançados, voltamos, né, no processo aí de fomento intenso no ano passado, com a reestruturação também da Funarte, né, das políticas para as artes, a gente vem num processo de construção de políticas de continuidade. E aí nasce o Programa Nacional Aldir Blanc, né, que está trazendo aí 15 bilhões de reais para os próximos 5 anos, 3 bilhões por ano, e a gente já está exatamente também nesse momento em que os municípios cearenses estão em 100% também de adesão e estão começando a poder pensar nessa política, na execução dessa política. Então, a gente está muito feliz porque a gente precisava dessa reestruturação, né, nas políticas públicas voltadas para o setor cultural. Além disso, o diálogo amplo e aberto, a retomada da participação social de forma muito intensa. Então, a gente entrou, desde o ano passado, num processo de conferência, né? Então, passamos pelas conferências municipais, estivemos aqui em Maranguape acompanhando o processo. Os municípios cearenses, quase na sua totalidade, fizeram conferência. E aí passamos pelas conferências temáticas, com grandes temas sendo discutidos, né, a nível nacional, chegando agora no momento, agora estamos recém-saídos, né, dessa grande imersão. Foi uma semana em Brasília da Conferência Nacional. Não perca o fio e me conte como foi essa conferência, que é importante a gente saber os resultados, né, que ela trouxe, né, nesse, vamos dizer, onde todos os fazedores de cultura de todas as áreas, né, estavam lá presentes. O presidente Lula estava lá, né, a Margarete Menezes, nossa ministra, também estava lá. Me diga aí como é o resultado disso e o que é que nós temos que fazer para ajudar com o que foi deliberado por lá. Pronto, vamos exatamente para esse momento. Até porque a gente está saindo exatamente dessa grande semana, que foi uma semana de imersão, né? Passamos aí 5 dias, foi a maior conferência, né, da história do nosso país, e os números estão sendo finalizados. Já já o Ministério da Cultura traz essas informações e a gente vai repassar. Mas tivemos mais de 5 mil pessoas participando desse processo. Tivemos os eixos temáticos que fizeram novamente as discussões que começaram dentro dos territórios, nos municípios, e estamos saindo com 30 propostas eleitas, né, como as grandes prioridades do Brasil. Então, foi uma conferência de muita diversidade, muita representatividade, muitos gestores municipais, instituições estiveram ali com seus representantes também fazendo grandes discussões. E eu acho que foi um momento assim, que a gente realmente precisava, o setor precisava desse diálogo depois de 10 anos sem esse processo acontecer, né? Então, a gente está desde 2013 sem essa grande reunião. Tudo invisibilizado, né? Tudo massacrado. Exatamente. Então, a gente está muito feliz com o resultado, porque repercutiu muito bem também, né, dentro dos estados. O Ceará levou uma delegação de 60 delegados, né? Resultado da conferência estadual, com mais de 600 participantes. Então, a gente teve uma representação do estado do Ceará muito positiva, né? Muito presente, fazendo as discussões, então, dessas políticas.
Então, a gente está muito feliz, assim, a gente volta para o estado do Ceará muito renovado, né? E o escritório continua esse processo de acompanhamento, que agora a gente vai para a construção dos planos municipais, né, de cultura, a partir desse processo, né, de escuta. O plano estadual também vai ser ali revisado e a gente vai para a revisão do Plano Nacional de Cultura, né? E aí esse momento também é um momento extremamente importante, que vai criar esse caminho, né, criar esse grande desenho das políticas culturais, para onde é que elas vão seguir a partir dessa grande escuta nacional. É muito interessante esse desenvolvimento, essa retomada, sabe, Paulo? Porque aí eu fico aqui imaginando o tanto de trabalho que vocês vão ter, né? Porque a orientação jurídica, né, de como é que isso vai lidar, quando você fala do plano, e aqui, né, um bate-papo aberto para os dois, no sentido de que nós somos exigidos, todos os municípios, que cada um tenha, né, o CPF que o pessoal chama, né? É o conselho, o plano e o fundo, né? E nós sabemos da incipiência e da dificuldade que alguns municípios têm fazer com que isso aconteça, né? Porque muita gente quer fazer isso de uma forma bastante democrática. E a gente sabe que, querendo ou não, né, existe todo um fazer que exige recurso, né? Porque nós não podemos deixar de abrir mão de ter uma leitura jurídica desse processo na hora do fazer, né? E da forma participativa, muitas vezes propostas vêm muito cruas, né? Porque não entende como é que é o processo, né? Não entende, vamos dizer assim, esse passo a passo, né? Mas eu gostaria que tem uma coisa que estávamos discutindo, que é a história da gente... É muito dinheiro, né? E aí a gente tem que ver que tem escalas do fazer cultural, né? Nós temos cineastas que são os tops, né? Nós temos artistas aqui, por exemplo, aqui no Ceará, eu conheço alguns que são tops, né? Mas nós temos também aquele artista que faz lá na sua comunidade, né, uma paixãozinha de Cristo, mas que envolve a comunidade, que envolve pai, mãe, né? E eu acho essas escalas, nos exigem de muito pensar de como fazer isso, né? E quando também existe isso, existe também a questão dos estados, a questão da organização, da gestão do fazer cultural, nas regiões, no estado, né? Tem toda uma escala que a gente tem que prestar atenção nisso, né? E eu fico imaginando assim, a lei Paulo Gustavo e a lei de Aldir Blanc, né? Porque é as que chegam na ponta, né? É o que está chegando em todo quanto é canto. Como a gente fazer para a gente potencializar ela com os nossos artistas que estão em cada município, mas de forma regional, né? Como o Ministério pensa isso, né? Como é a estratégia e a direção disso, né? Você fala? Posso. Aí você citou e eu acho que a gente precisa fazer esse grande reconhecimento, né? O governo Lula traz à frente do Ministério a ministra Margarete Menezes, que tem esse olhar que a gente chama que é o de chão de fábrica, né, da produção, da tessitura, né, do processo da política pública, né, e da política cultural, né? Ela tem esse conhecimento da gestão da produção, é uma artista, então ela conhece o tamanho dessa cadeia que nós estamos todos envolvidos. Então, a grande preocupação é a reestruturação do Sistema Nacional de Cultura. É a partir desse grande sistema, né, que vai ser repensado e reestruturado essas políticas, né? Então, nós estamos exatamente dando esse pontapé, conseguimos agora executar um dos elementos desse sistema. Na realidade, o CPF ele é o início desse processo, mas nós temos 9 elementos que eles fazem a composição do sistema, né? Então, para além, né, de você ter ali o plano, de você ter um conselho, que aí entra a participação, né, da sociedade civil de forma intensa e organizada, a gente ter o fundo, né, que garante, então, esse financiamento que você estava falando, né, do recurso,
dele estar sendo ali feito fundo a fundo, né, de forma mais organizada e contínua, a gente tem outros elementos que constituem esse grande sistema. Então, a organização dos dados do município, né? Você organizar, fazer com que o município tenha um diagnóstico, né? Entenda o seu território, quais são esses agentes que participam desse processo, que estão nesse processo, é um dos elementos do sistema, né? A parte de formação, ações de formação, também fazem parte desse sistema. O próprio processo de conferência, ele faz parte desse sistema. Então, nós estamos falando exatamente de entender de forma integrada essa política. Né? Sistêmica, né? Exatamente. Então, essa relação, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Também da distribuição das competências dos entes. Né? Entender qual é o papel do governo federal, entender qual é o papel dos estados e dos municípios, dando complementaridade nessas ações. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando, é esse sentido que a nossa ministra Margarete Menezes vem nos orientando, e nós temos à frente da Secretaria dos Comitês de Cultura, a secretária Roberta Martins, né, que é exatamente ali a nossa chefa maior, né, é onde os escritórios estão ligados, que tem essa relação direta com a participação e o acompanhamento, tanto das gestões quanto dos agentes culturais. Então, a gente está nesse caminho que não é simples, né, mas é um caminho que vem dando muitos frutos. Eita, Paulo, eu vou logo dizer o seguinte, serviço muito, né? Muito serviço, né? Mas, Paulo, eu gostaria só que você pudesse me ajudar no sentido assim, de como é que a OAB está pensando em nos ajudar, não só a nível federal, mas o nível estadual e o municipal. Como é que a gente pode acessar vocês para nos dar esse suporte e esse conhecimento e essa expertise que vocês têm com relação à questão dos direitos culturais, né? Como ajudar isso as gestões, como ajudar isso os atores sociais que fazem parte dessa cadeia da cultura, tá entendendo? Como é que vocês pensaram a questão de como fazer isso? Adelaide, a gente vem participando já de debates desde a Aldir Blanc, né, no período da pandemia, vem acontecendo as lives, onde a André participou, a Secretaria de Cultura do Estado, a Prece, vários artistas, e a gente também participava naquele momento para dar formação e para dar o entendimento para os artistas e para os fazedores de cultura, né, naquele momento. Então, participamos, fizemos parte desse processo. De lá para cá, a gente vem participando de forma mais intensa, em seminários, em palestras. Quando nas conferências municipais agora, fomos convidados em várias conferências municipais, porque tinha o tema dos direitos culturais, né, democracia e direitos culturais, e nós estávamos, em alguns momentos, falando exatamente sobre essa palestra magna, falando sobre os direitos culturais, falando sobre a democracia. Então, nós participamos disso, a gente está sempre que é convidado, nós vamos, falamos, explicamos, damos cursos, palestras. Participamos agora, teve agora há pouco tempo, que foi do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado e o Instituto Mirante, que era um selo de acreditação para as pessoas que prestam assessoria a municípios, e eles passaram por várias aulas e fizeram uma prova ao final. Então, nós, da comissão, estivemos lá presente, algumas pessoas dando aula. Eu ministrei uma aula, inclusive, falando agora sobre a prestação de contas por meio do objeto, que é algo novo. Ela veio para a gente aqui, vem algo novo, né? Veio agora a partir da Aldir Blanc, né? Passando agora a LPG, e a PNAB vai seguir nesse mesmo caminho. A legislação do Estado foi atualizada em 2022. Então, a 1º de abril de 2022, passou por uma atualização a nossa Lei Orgânica do Estado, passou por uma atualização também a nossa Lei do Patrimônio do Estado do Ceará. Então, todos estão muito atualizados, estão bem à frente de vários outros estados do país. Fizemos parte disso também. Inclusive, a nossa legislação aqui do Estado do Ceará permite que os agentes culturais que sejam contemplados em editais possam pagar advogado e contador. Dentro do recurso que ele receber Porque, assim, ele tem conhecimento, tem propriedade do seu fazer cultural, mas não tem a obrigação de ter conhecimento da legislação, de prestação de contas e outras ações. Então, ele pode, sim, com o recurso que ele receber, fazer pagamento de um advogado, de um contador, para auxiliar ele
na execução, né, do seu objeto. É muito interessante o que você está dizendo, Paulo, porque é um mundo que tem que se organizar, né, André, Paulo? E muitas vezes a gente sente uma falta nessa história do passo a passo, né? Dessa organização, porque querendo ou não, nós também estamos ligados a um outro sistema, né? Porque nós estamos acessando recursos públicos e tem toda uma roda que você tem os exigíveis, né? E que a gente tem, como você disse, alguns fazedores de cultura que eles não têm um domínio disso. E é preciso que eles possam estar sendo ajudados dessa forma de se fazer. Mas, André, você me falou uma coisa, e dentro dessa mesma coisa, já esticando aqui um pouquinho a conversa, a questão das capacitações, né? Porque eu vou te pegar uma coisa que você falou, né? Tem um artista que ele sabe pintar, né? Mas ele não sabe escrever um projeto, né? Ele não sabe, às vezes, nem acessar, aonde bater na porta, né? Aonde eu vou bater na porta para poder me ajudar. E eu sei que na Lei Paulo Gustavo, eles nos permitem até fazer uma tutoria, né? Para todas as pessoas, inclusive com a questão dos deficientes, né? Que a gente tem que dar acessibilidade. Tem todo um processo que eu achei maravilhoso, essa história de... Isso é a democratização da cultura, né? Nós sabemos o tanto quanto isso é importante, né? E eu queria saber, nos planos, né? Nós vamos ter eu vou chamar assim, algum cardápio, né? De capacitações, né? Ou nós vamos ter, alguns municípios vai ter alguma ajuda no sentido de fazer o seu plano, o seu CPF, né? O seu plano, ajustar o seu conselho, ajustar o seu fundo. Como é isso? Eu acho que tem duas questões bem importantes que a gente pode abordar. Primeiro é a necessidade que a própria sociedade civil apontou a partir dessas propostas, né, que estão ali já como as prioritárias, dentro dessas 30 que saíram da Conferência Nacional. Então, temos ali propostas que elas vão reafirmar essa necessidade das formações. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é um ponto que ela está muito presente essa discussão desde o momento das conferências municipais até chegando agora na Conferência Nacional. A outra questão é que a gente tem no estado do Ceará uma rede, vamos dizer assim, de instituições que vem trabalhando nesse sentido de dar suporte, tanto às gestões municipais quanto aos agentes culturais. E isso tem sido muito presente, desde o período ali da Aldir Blanc até agora. Então, a gente tem, como o Paulo já citou, a Prece, né, que é a Associação dos Prefeitos, o de Cultura, que é a associação que organiza ali os dirigentes de cultura, a própria Secult vem fazendo muitas lives de formação, e o Ministério da Cultura agora entra com força total nesse processo, né, realizando sempre muitas ações para essas etapas. A gente passou agora no processo da PNAB, de adesão da PNAB, tivemos uma grande live nacional, né? Depois tivemos algumas lives regionais, para que os gestores entendessem, né, todo o escopo da legislação e pudessem fazer, então, a adesão conscientes de tudo aquilo que envolvia, né, esse programa tão importante, essa política tão importante. E a gente vai continuar esse processo, né? Já vamos ter agora, a partir do dia 2 de abril, se não me falha a memória, uma ação regionalizada por regiões, explicando a relação, por exemplo, do Programa Nacional Aldir Blanc com a Política Nacional Cultura Viva, né? Que é uma política também de base comunitária, que envolve os pontos de cultura, os mestres da cultura e esses agentes territoriais. Então, a gente vai fazer uma grande discussão para que essa execução ela consiga fazer a inclusão dessa política cada vez mais dentro dos territórios. Vamos fazer, e aí a gente vai replicando, né, como um escritório, a gente vai fazendo as lives internas, dividindo também esses gestores aqui no estado do Ceará também pelas regiões, né? E aí levando em consideração essa distribuição territorial, essa divisão territorial que nós temos aqui, das macro-regiões, das micro-regiões, né? Então, assim, nesse processo, e aí o nosso atendimento também ele é diário. A gente recebe demanda, pequenas, né, urgências,
questões, né? Que o gestor está com a dificuldade aqui na plataforma, a gente está lançando um edital, então todas essas... Né? O operativo a gente já vem fazendo também, recebendo essas demandas, estamos nos vários grupos, né? Onde esses gestores estão, então assim, a gente tem conseguido fazer um atendimento tanto para os agentes culturais, porque também tem uma série de editais sendo lançados, e a gente vai deixar para o final para falar do programa Petrobras Cultural, certo, que é uma grande oportunidade que está aberta. E aí a gente vem fazendo esses atendimentos nos editais que estão sendo lançados pelo Ministério, também tirando dúvidas, fazendo ali alguns encaminhamentos, e com os gestores também nesse processo de atendimento também diário, com essas dúvidas operacionais mesmo, dessas políticas, né? Então, eu acho que... e aí, vou aqui, só para fechar essa fala, dizer que o Ministério também nasce dentro da Secretaria dos Comitês com um departamento, uma diretoria que dá assistência direta aos municípios, que se chama DAST. Então, é uma diretoria que foi pensada para estar dando todo o suporte aos gestores e às gestões municipais. Isso é muito bom, porque os municípios realmente precisam, né? São 5.500 municípios, é muita gente. E quantas linguagens, né, Paulo? Mas diga. Pegando aqui um pouco que o gancho, né, que é a necessidade dos municípios de assessoria, eu queria reforçar a importância da assessoria jurídica no campo cultural. Viajei a alguns municípios no ano passado, e ouvimos muito de gestores. Olha, nós precisamos de uma assessoria, nós precisamos de um advogado no campo cultural do município e tal. E, infelizmente, são poucos. Você conta nos dedos os municípios que têm assessoria jurídica, né? A Lei Paulo Gustavo e a PNAB agora mostraram, tem um percentual até de 5% para assessorias, né? Não só jurídica, mas assessorias em várias áreas. Mostraram que pode ser paga uma assessoria para o município e para o município possa internalizar isso e possa também reservar um valor e pagar a sua assessoria para pensar editais, pensar as formas de prestação de contas, ajudar a pensar as políticas públicas, né? Sempre pensando no link com a nacional, a estadual e municipal, está tudo linkado. Então, assim, eu queria trazer essa importância. Somos todos um. Trazer essa importância. O Sistema Nacional de Cultura acabou de ser aprovado, né? Estávamos lá na Conferência Nacional, fomos lá no Senado, quando teve a aprovação, e agora muitos municípios vão passar por esse momento, né? Municípios e estados vão passar por esse momento de atualização dos seus sistemas ou implementação dos seus sistemas, né? Então... muito bom, viu, Paulo? Mas fala aí dessa história desse edital aí da Petrobras, que deve estar todo mundo já com a orelhinha em pé, saber como é que pode acessar. Pronto, pois vamos falar dessa grande oportunidade. É um edital histórico, né? A Petrobras está completando 70 anos de existência. Desses 70 anos, 40 deles ela vem fomentando o setor cultural. Então, o Ministério da Cultura está fazendo esse grande diálogo, né? Trazendo novamente esses grandes parceiros para dentro do setor. Então, pensando nisso, o edital foi todo reformulado, né? Ele vai trabalhar com 4 grandes eixos temáticos para vários projetos. São 250 milhões, né? Então, assim, também um recurso histórico aportado dentro desse programa. E tem 2 grandes perspectivas, né? Trabalha a partir da diversidade e a partir da economia criativa. Fica aberto até o dia 8 de abril, ou seja, quem tem o seu projeto... vai aí, lê o edital, né? Ele está disponível tanto na página do Ministério da Cultura, quanto também na página da Petrobras. E a ideia é exatamente que ele possa acolher várias ações, né? Festivais, ícones da cultura. Então, assim, tem possibilidade para muitas ações, né? Então, é um recurso... histórico. Tem, Andréa. Tem ali algumas ações que podem contemplar a questão dos patrimônios, né? Dos patrimônios a partir dessa questão, inclusive, dos ícones, né? da cultura. Então, ações, né? Festivais, mostras, todas essas ações estão ali distribuídas dentro desses 4 eixos, que são eixos bem amplos, né? Então, o edital ele vem nesse processo também de repensar e de rever esse Brasil, esse setor cultural que se modificou a partir desses anos, né? E até o dia 8 de abril, até às 18 horas, a plataforma está lá aberta para receber. A gente já teve uma grande live, né, falando, tirando dúvidas do edital, dos pormenores. Está no YouTube? Está no YouTube.
Está no YouTube do Ministério da Cultura. E a gente pode, inclusive, te passar o link. O link lá do Ministério da Cultura, dessa live, que eu acho que deve ser muito importante todo mundo ver, né, Paulo? Isso. A gente está recebendo também demandas, né, do escritório, tirando também algumas dúvidas do próprio edital. E a gente pretende fazer, quando estiver mais pertinho ali do final, uma live também aqui no estado do Ceará, para a gente tirar a dúvida dos proponentes e fazer com que a gente tenha muitos projetos, muitas ações, né, propostas concorrendo aí nesse momento. Muito a fazer, mas nós chegaremos lá. Paulo, para a gente finalizar, diga aí o que eu não consegui perguntar, que você queira divulgar, toda sua. Eu gostaria só de falar, assim como tem um desconhecimento um pouco sobre a Comissão de Direitos Culturais, só falar que a OAB hoje conta com mais de 80 comissões nas mais diversas temáticas, previdenciário, trabalhista, idoso, criança, adolescente, e todas as mais temáticas variadas que você possa imaginar. Tudo no site da OAB Ceará, você consegue ver todas as comissões que tem. A comissão faz alguns encontros, seminários de direitos culturais em alguns municípios, né? Já fizemos em Itapipoca, fizemos em Sobral e agora estamos querendo fazer esse ano no Cariri, né? Nossa gestão acaba em dezembro e aí temos alguns trabalhos em execução. Estamos trabalhando também junto com a OAB Nacional sobre um Seminário Nacional de Direitos Culturais, deve acontecer agora em junho. Então, assim, para poder exatamente divulgar e ampliar esse debate sobre o campo dos direitos culturais. E só agradecer pelo convite a você, ao Instituto, que a gente possa estar aqui debatendo a cultura e os direitos culturais. Conversar muito e tem que conversar grande, a gente precisa conversar demais, porque quando você imagina a quantidade de linguagem que tem, cada um tem o seu universo, é uma loucura. E, André, você não perguntou alguma coisa, você queira dizer outra coisa? Para a gente finalizar essa nossa primeira, precisamos conversar. A cultura é um mundo, é um mundo. A cultura é um mundo. Bem, a gente está muito feliz nesse momento, a gente sabe que é uma missão importante, né? A implantação dos escritórios realmente trouxe essa aproximação, como a nossa ministra disse, né? Tem essa ponte, né? A gente está nesse processo de construção e de consolidação dessa ponte, fazendo com que as políticas do governo federal estejam mais perto dos territórios. Então, o escritório ele já existe, a gente deve já estar chegando na nossa sede física, que vai ficar ali na Estação das Artes. A gente está nessa parceria aqui no estado do Ceará com o IFAM, né? Então, a gente vai ficar ali bem pertinho do IFAM, num local central. Como diz o outro, qualquer coisa é só tocar um grito. Qualquer coisa. E tomar um café. Não vai faltar café no escritório. Isso eu já venho prometendo há bastante tempo. E a gente, lá nós somos 4 pessoas, temos uma chefe de divisão, a Érica Carvalho, temos 2 servidores federais lotados lá no escritório, Thiago Rodrigues e o Bruno Leonardo. Então, nós já estamos trabalhando, né, com força total. Estamos nessa aproximação cotidiana com as gestões municipais. Então, estamos visitando os municípios. Ontem estivemos em Aquiraz, já vamos chegar em Capistrano na próxima semana. Temos uma agenda também no Maracanaú. Então, a gente está nesse processo. Já aqui também em Maranguape. Então, a gente está vindo, tirando dúvida, também conhecendo os equipamentos, entendendo melhor a política. A dinâmica do lugar. A dinâmica desses territórios, exatamente. E recebendo também demandas, né? Os agentes culturais, fazendo ali perguntas, tentando encontrar alguns caminhos, né, para se aproximar também das gestões. Então, a gente está nesse momento, que eu acho que é um momento muito importante, cumprindo esse papel importante da política, né, da política do governo federal, fazendo com que ela realmente chegue em cada recanto do Brasil. E a gente está com muita esperança, né, de que essa retomada é uma retomada de consolidação dessas políticas, né, para que elas nunca mais nos faltem, né? Se desmonte. Nunca mais se desmonte. Então, acho que é uma costura importante que a gente precisa fazer entre o poder público e a sociedade civil, um grande pacto de atuação pelo setor cultural. E a gente continua à disposição e só agradecer a você. Oxe, Maria, que cor boa. Gente, nós estamos chegando no final, mas também com o coração também aqui pulsante, porque para nós também é muito importante que a gente possa
avançar o mais rápido possível, porque já perdemos muito tempo e nós precisamos fazer resgate e pegar aí um foguete para que essa cultura possa ser o maior patrimônio que todos nós brasileiros possamos levar no nosso coração e demonstrar isso para outras pessoas de outras nações, das outras localidades, de outras territorialidades, porque muito tem que agregar. E muitos de nós somos grandes artistas que às vezes não temos a possibilidade, mas eu acho que dessa vez vai dar certo. Obrigado a todos vocês.